Olá, esta é a aula 0 do nosso curso de estatística. Neste vídeo eu vou abordar aí alguns temas, algumas palavras, né, que são bem utilizadas nessa disciplina. Por enquanto eu ainda não vou falar sobre cálculos, né? A gente não vai mexer com tabelas, com calculadoras, com software, nada disso. A intenção desse vídeo, então, por isso eu chamei de aula 0, porque tem algumas palavras que a gente vai ver aqui que são usadas aí ao longo de todo o curso, né? Inclusive acho que para fazer até mais sentido nos problemas, né, de estatística que a gente vai ver. Então vamos começar aqui. E também eu não vou fazer assim uma abordagem histórica sobre a estatística, quando ela surgiu, quais os seus principais procedimentos, tal, né? Vou fazer uma breve análise aí, né? E explicar algumas palavras que a gente utiliza. Então veja só, vamos começar aqui, ó. O que a estatística nos ajuda, né? Ela fornece métodos para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados. Dados eu coloquei ali destacado, porque o que seriam dados, né? Dados são informações, né, que a gente obtém a partir de algum caso que a gente queira estudar. A gente pode pensar que dados são informações, vamos pensar assim por enquanto. E a estatística, mesmo a gente ainda sem fazer cálculo nem nada, a gente já conhece um pouco de estatística, né? A gente já ouve falar de estatística, acho que praticamente aí todo dia, toda hora, em todo momento, principalmente nos meios de comunicação, né? Eu citei aqui alguns exemplos, por exemplo, no futebol ou qualquer outro esporte, né? Futebol é muito comum, né? Ocorre em 2 tempos, tem aquele intervalo no meio. No intervalo, sempre tem os comentaristas lá da emissora, né? E aí eles começam a falar, olha, o time A chutou pro gol tantas vezes, né? Mais do que o time B, teve a posse de bola em mais tempo do que o outro time. Então ele sempre dá essa matemática do jogo, né? Que são as estatísticas do jogo. E a gente sempre ouve isso, né? E também, assim, em ano de eleições, a gente ouve muito isso, acho que fica até mais claro, mais nítido a ideia de estatística quando a gente está em ano de eleições, né? Candidato A está com tantos por cento de preferência em relação ao candidato B, na semana passada era tal candidato, subiu tanto na pesquisa, né? Então a gente vê muito sobre estatística nas eleições. Em saúde pública principalmente, né? A gente está vendo aí muitas informações sobre a saúde pública, né? Sobre pessoas infectadas, pessoas que estão melhor, a eficácia de remédios, né? Então a gente está vendo sempre dados estatísticos sobre saúde pública. E economia, né? Economia acho que todo dia no jornal. Ligou o jornal, vai falar de economia, sempre, né? Economia movimenta aí o mundo, né? Vamos dizer assim, dinheiro movimenta o mundo. Então a gente, em economia, tem muito essa coisa de estatística. E aí eu separei aqui algumas palavras que a gente vai usar muito aí no curso, né? Então começar aqui, ó, população. A população não é exatamente essa do senso comum, população as pessoas ali na rua, tá? Em estatística a ideia de população é um conjunto de elementos que são objetos de estudo. Então, por exemplo, eu poderia estar estudando a massa de gato, por exemplo, eu quero saber quanto que pesa, né, a massa corporal de um gatinho, né? Então a gente pode considerá-los então uma população, né? A amostra é um subconjunto finito da população, né? A gente tem um objeto de estudo, a gente vai pegar um pedaço daquele objeto e fazer o estudo. Em geral, estatística sempre vai trabalhar assim. E o que mais nos interessa, principalmente nesse primeiro momento, né, são as variáveis, né? As variáveis são as características que podem ser observadas ou medidas em cada elemento da população. Como eu falei agora, né, a massa corpórea de uma pessoa, ou de um gato, de um cachorro, né, é uma variável, porque ela é uma característica que a gente pode medir, né? A gente observa e também mede. E as variáveis, elas são divididas conforme essa árvore aqui. Vou explicar cada uma, né? Funciona assim, ó. As variáveis, elas são divididas em duas categorias, qualitativas e quantitativas. Aqui a gente presta atenção na palavra utilizada, ó. Qualitativa, né, de qualidade, quantitativa de quantidade. Aqui para você decorar, vamos dizer assim, melhor, quantitativa é numérico,
qualitativa é não numérico, exibe uma qualidade, e aqui exibe números. As numéricas, então, as quantitativas, se dividem em discreta e contínua. As qualitativas, ordinais ou nominais. Vamos entender cada uma delas aqui. Eu vou dar um exemplo, né, de cada uma delas. Aqui, as qualitativas, então, como eu falei, não é numérico, né? Mas ela pode ser nominal ou ordinal. Ordinal seria o quê? Tem uma certa ordem. Então, por exemplo, a classe social, né? Você perguntar para uma pessoa qual classe social ela pertence, né? Você tem a classe baixa, média, alta. Então ela é ordinal, né? A gente tem uma certa hierarquia nessa nomenclatura das classes, né? A nominal, ela já não segue o padrão de ter uma ordem, né? Então as nominais, por exemplo, poderia ser o seu estado civil. Então, casado, solteiro, viúvo, isso não tem uma ordem ali entre elas e não é numérico. Então é qualitativa, nominal. As quantitativas, que são numéricas, então, discreta e contínua. Discreta é a idade, por exemplo. Por quê? A discreta, ela equivale a números naturais, ou números inteiros também, né? Naturais ou inteiros, né? Se a gente estiver pensando em negativo. Mas as discretas, elas trabalham somente com números inteiros. As contínuas já são os números reais. Por exemplo, salário, né? Um salário de alguém pode ser aí 5.312,47 centavos. E aí a gente tem um número real, né? Então aí a gente considera uma variável contínua. Então esse aqui seria uma espécie de um resumo aí pra gente, né? Já começar a falar agora de estatística, né? Nos próximos vídeos aí a gente já vai começar a falar sobre frequências, de distribuição de frequências. Aí a gente já começa a trabalhar com essa nomenclatura nos enunciados, né? E vamos partir para o cálculo aí. Então até os próximos vídeos. Até lá!